bem, querido coração, belezinha? Então, hoje nós vamos ver a nossa aula número 16 da apostila, página 328. Então, semelhança de triângulos 2. Nós vimos na aula 15, semelhança de triângulos 1, que envolvia toda a parte de semelhança, lado, ângulo, lado. E agora, gente, nessa parte 2, a relação que nós vamos ter entre perímetros e áreas, belezinha? Então, uma aula bem sossegadinha, bem fácil, gente. E daí nós já vamos na sequência para os exercícios, beleza? Essa aula também de hoje, nós vamos começar ela aqui, vou mostrando, vou usando a apostila de vocês também, para vocês irem acompanhando, e daí é só exercício para a gente fazer. Vamos lá então, gente, comigo? Olá, gente, então vejam bem aqui, ó. Nós temos aqui propriedades dos polígonos semelhantes. Então a primeira dela é relação entre os perímetros. Se dois polígonos têm razão de semelhança para os seus lados igual a R, a razão de semelhança entre seus perímetros também será igual a R. Então, se os polígonos aí, eles têm razão de semelhanças igual a R, então os perímetros deles também terão uma razão igual a R. Então, ele traz aqui para nós um triângulo aqui A, B e C, a linha B' e C'. Então, nós temos algumas relações. Por exemplo, ó, AB está para a linha B', assim como BC está para B', C', assim como ele traz aqui na apostila de vocês CD, né? É como se você tivesse um quadrilátero aqui, mas no triângulo nós não temos esse CD, belezinha? Mas, e também ele repete aqui o DA, né? Então seria no triângulo aqui seria CA e C', belezinha? Então cuidado com essa denotação aqui, porque ele colocou de um triângulo. Então se eu tenho essas razões aqui, e essas razões podem ser igual a uma constante aqui, né? Então o que acontece? O perímetro do triângulo ABC também vai estar para o A', B', C'zinha, assim como essa razão que vocês têm do triângulo dele. Então, na verdade, o que acontece? Ó, se nós dermos uma olhada aqui, ó, ele diz lá, ó, o perímetro desse triângulo está para o perímetro desse, assim como a razão entre eles, ou a constante igual a R. E aí, gente, da mesma maneira que nós temos com relação aos perímetros, nós também vamos ter a razão entre as áreas deles aqui, ó. Então, se dois polígonos têm razão de semelhança iguais a R, a razão de semelhança entre suas áreas será R ao quadrado. Então, vejam bem, a gente não precisa se preocupar com isso aí, porque é fácil da gente lembrar. Se nós estivermos comparando o perímetro, por exemplo, se a gente está vendo uma figura em centímetros, o perímetro vai ser em centímetros. Se nós estivermos vendo uma figura em metros, ele vai ser as medidas em metros. Se nós estivermos trabalhando com áreas, então vai ser metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, essas coisas. Por isso que a razão aqui será R ao quadrado, tranquilinho? E aqui ele traz para nós também algumas proporções, né? Então, por exemplo, você veja aqui nessa parte de baixo aqui, essas proporções nos dizem o quê? AB está para a linha B', assim como BC está para B', C'. Assim como AC, aqui, deixa eu baixar um pouquinho, assim como o AC vai estar para o A', C'. Então vejam bem, essas proporções igual a R. São essas proporções que aqui ele colocou num polígono, ó, ele colocou um quadrilátero, ó, belezinha? Então, essas proporções aqui, então ele está repetindo, vai funcionar de que maneira? Ó, a área da 1 está para a área da segunda com R ao quadrado, belezinha? Ó? Então é isso que nós precisamos lembrar da nossa aula de hoje. Ó. Área 1 está para a área 2, assim como R está ao quadrado. Mas, professor, me diga uma coisa, isso aí, é só isso a aula de hoje? Sim, gente. Semelhanças de triângulos, parte 2, é só isso que acrescenta. E agora, professor, o que eu preciso fazer? Exercício, gente. Agora nós vamos lá para os exercícios. Belezinha? Vamos lá então, gente. Exercício número 1. Vamos lá então, gente. Exercício número 1. No exercício número 1, o exercício da Unesp diz assim:
A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3. A altura do prédio em metros é de... Então vejam bem, estamos aqui, você já tem o desenho aí das figuras, fica bem fácil de resolver, né? Então, qual é a pergunta do exercício? A altura do prédio. Então a altura do prédio, você vai vir aqui e vai chamar de X. Então, gente, vejam bem, isso aqui é a mesma coisa das alturas da pirâmide do Egito, né? Então, o que acontece? Você pode fazer algumas relações. Por exemplo, a alturona está para a alturinha, assim como a sombrona está para a sombrinha. Foi assim que eles conseguiram medir a altura da pirâmide do Egito. Então, ou você pode fazer, a alturona está para a sombrona, assim como a alturinha está para a sombrinha. Também vai dar certo isso aí. Belezinha, gente? Então, para eu resolver ele, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar com uma relação entre as alturas. Então, a alturona, vou fazer mais para baixo aqui. A alturona está para a alturinha, x está para 5, assim como a sombrona, 15, está para a sombrinha, que vale 3. Belezinha, gente? Não é uma benção isso aí, E daí o que eu faço? Posso simplificar esse 3 com o 15, dá 5, 9 fora 0, a altura do prédio é de 25. Belezinha, gente? Vamos ao próximo, então? Exercício número 2. Esse exercício é da Unirio e ele diz assim: numa cidade do interior à noite surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura anterior. No nosso caso, vai ser a posterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros quadrados aproximadamente. Então, conforme você já tem o desenho aí, né, gente, do helicóptero aí, objeto voador não identificado, basta nós fazermos agora algumas relações aí. Só cuidado com a pergunta do exercício, que ele quer o raio desse objeto, né? Então, na verdade, o que geralmente a gente pode fazer, aí vai de cada um de vocês, eu vou chamar o diâmetro aqui do objeto de x. E daí vou fazer a relação, Por exemplo, o que eu posso fazer? A base está para a altura, que é 30. Então, o que é que eu posso escrever? X está para 30, assim como a sombrona que ele faz, 16, está para 80, Porque é toda... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Porque é toda a medida dele, de 30 mais 50. 30 metros do helicóptero até o objeto e do objeto até o chão, 50 metros aí, belezinha? E daí agora, professor, gente, é só continha aí pra gente resolver, Sei lá, você pode cortar esse zero com esse zero aí, simplificar aqui, 8 dá 1 e aqui dá 2, e 3 vezes 2, o x vai ser igual a 6, gente. Belezinha? Então, se é 6, ele quer o raio do objeto, o raio só pode ser 3. Então, eu tenho aqui raio igual a 3. A alternativa correta, a letra A. A de amor, a do dia dos namorados que já está chegando. Maravilha! Vamos lá, gente. Exercício número 3. Vamos lá, gente querida. Então, nesse exercício número 3, ele diz assim: a figura abaixo, meramente ilustrativa e fora de escala, a ré representa um triângulo ABC, a retângulo em A, dividido em dois triângulos ACT e ABD, ambos retângulo em D. O valor em centímetros de AD igual a H é... Então, gente, lembra da aula passada que nós fizemos um exercício parecido com isso aí? Que nós pegamos até algumas relações trigonométricas para relembrar? Então é a mesma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui aquela relação que diz que
H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, olha, H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 9, 36. 9 fora 0. O H vai ser igual a 6. Belezinha? Fácil demais, né, gente? Vamos lá. Exercício número 4. Então, vejam bem, gente. Nesse exercício número 4, ele diz assim. No triângulo ABC da figura, MN é paralelo a BC. Então, MN paralelo a BC. E a medida de AC é igual a 30 centímetros. Sabe-se que o ponto M dista 8 centímetros do vértice B e que AB mede 2/3 da medida de AC e que a medida de BC vale a metade da medida de AC. O perímetro do triângulo AMN da figura mede em centímetros. Então, tá aqui o desenho. E qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai pegar esses dados do exercício e vai montar ele aí. Vamos lá, então, por partes, gente. Então, veja, MN, então, ele está falando que é paralelo a BC. A medida AC, ou seja, toda essa parte aqui, ele está falando para mim que mede 30. Então, toda essa parte aqui mede 30. Belezinha? Sabe-se que o ponto M dista 8 centímetros do vértice B. Então, aqui mede 8. Que AB, então a medida AB, tá aqui, AB, mede 2/3 da medida de AC. Então, como ele fala aqui, o AB mede 2/3 da medida de AC, então AB, AB é toda essa parte aqui, é 2/3 de AC. Beleza? Quanto é 2/3 de 30, gente? 2/3 de 30 vai ser 20. Então, sabemos que essa medida, que é AB, então toda essa medida aqui, ela vale 30, belezinha? Se toda essa parte aqui, ela vale 20, desculpa, toda essa parte vale 20, então eu tenho que toda essa parte vale 20, porque é 2/3 de 30 dá 20, e se toda essa parte é 20, aqui eu já tenho 8, então para cá só sobram 12, belezinha? E que a medida de BC, ou seja, essa aqui do ladinho, vale a metade da medida de AC. Então, AC vale 30, essa medida, a metade vai valer 15. Meu chapéu! Beleza, fácil demais, gente. O que ele diz, então? O perímetro do triângulo AMN, AMN, o perímetro desse triângulo mede em centímetros. Gente, então esse probleminha aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver ele usando o perímetro. Então vejam bem, eu tenho aqui 2P seria, vou puxar um pouquinho aqui, 2P seria o perímetro. O perímetro de quem? De AMN. Perímetro de AMN está para o perímetro de A, B e C, assim como o segmento AM vai estar para o segmento AB. Belezinha? Então aí é uma relação que eu tenho. E é claro, como eu estou trabalhando com perímetro, gente, lembra que a razão é simples. Se eu estivesse trabalhando com área, a razão seria ao quadrado. E assim o volume seria a razão ao cubo. Então vejam bem, perímetro de AMN, que é a pergunta do exercício, eu vou chamar de X. Perímetro do ABC vai ser 65, conforme os valores que a gente já pôs lá, 65. Daí deixa eu subir um pouquinho aqui, para vocês enxergarem. E daí, valor do AM, que nós já vimos que vale 12, e o valor do AB, que vale 20.
Belezinha, gente? Não é uma benção isso aí? E agora, o que eu faço? Agora é só multiplicar isso aqui em forma de x. Portanto, eu vou ter que x tem que ser igual a 39, medidas estão em centímetros, igual a 39. A alternativa, letra D. D de lacerado, meu coração sem você, meu amor. Fervor. Belezinha, gente? Então está aí o exercício número 4. Vamos para frente então, gente. Vamos lá para o próximo. Então vejam bem, gente, no exercício 5 ele diz assim: na figura o losango FGCE possui dois lados sobrepostos ao losango ABCD e sua área é indicada em laranja. Então vocês vejam, eu tenho um losango aqui e tenho o outro losango ABCD. Tranquilinho? Então o que acontece? Daí ele fala lá para nós, ó. Se o lado do losango ABCD mede 6, quanto mede o lado do losango FGCE? Então ele está falando que o lado desse losango grande mede 6. Então o lado de FGCE, ele quer saber esse valor. E é esse valor, por exemplo, que a gente pode chamar ele de x. Belezinha, gente? Então, vamos lá. Bom, então o que eu vou usar aí, gente? Como ele está falando para nós de área, né? Lá no enunciado ele fala e sua área é indicada em laranja. Eu posso começar a minha resolução do exercício comparando as áreas aí. Gente, então vejam bem. Desde que os losangos FGCE, que é o pequenininho, e o grande, ABCD, são semelhantes, então nós podemos dizer que a área do triângulo FGCIE, ou seja, a área dele, está para a área do grandão, ABCD, assim como 1 está para 2, que também é igual a K ao quadrado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com áreas. Então, gente, o que mais que eu tenho? Eu tenho também que um dos lados dele, que ele está passando, que é o lado do losango ABCD. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o lado, sei lá, o lado AB, ele está falando que vale 6 centímetros. Belezinha? Então, o que eu posso dizer, gente? Eu posso dizer que FG, né, o lado FG, está para o lado AB, assim como uma constante ao quadrado, né? Então, vocês vejam, desculpa, não é constante ao quadrado. Constante ao quadrado é aqui porque está mexendo com área. Aqui você está falando sobre lados. Então, FG está para B, assim como uma constante, K. Beleza, eu sei que 1/6 é igual a K. Então, eu posso dizer aqui que o K vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Porque vejam bem, gente, eu deixei esse K sozinho aqui, ó, e a potência passou na forma de raiz. Então, raiz de 1 é 1 e raiz de 2 está lá, raiz de 2. E esse valor do AB, eu já tenho que mede 6. Então, o que vai acontecer aqui, ó? FG, que eu chamei lá de x, vai estar para 6, assim como 1 está para a raiz de 2. Belezinha? Deixa eu puxar mais aqui para cima. E eu vou ficar aqui com x igual a 6 sobre raiz de 2. Racionalização de denominador, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Então, o meu x vai ser igual a 3 raiz de 2. Belezinha, gente? 3 raiz de 2. A alternativa, nem tem alternativa. Belezinha, gente? 3 raiz de 2. Esse foi o nosso exercício número 5. Agora vamos ao último exercício desta aula, é show. Exercício número 6. Está aqui então o nosso exercício número 6, que diz assim: os lados de um triângulo medem 13, 14 e 15. E sua área mede 84. Ó, vejam bem, gente. Ele já está falando de área ali, 84. Então, eu já vou ficar esperto da constante ao quadrado. Considere um segundo triângulo semelhante ao primeiro,
cuja área mede 336 centímetros quadrados. Ó, tá falando a outra área. A medida do semiperímetro do segundo triângulo em centímetros é... Belezinha? Vamos lá então, gente? Vamos lá fazer o número 6. Falando em área aí, constante ao quadrado. Vamos lá então, gente. Então, vamos começando aí pela nossa área, né? Então, o que é que eu posso escrever? A área de um deles está para a área do outro. Então, 336 está para 84. Agora, minha constante. Qual é a minha constante? O perímetro de um, que eu quero descobrir até por sinal, está para o perímetro do outro, que é 42 ao quadrado. Belezinha? Você vai falar assim, professor, mas da onde que surgiu aquele 42 ali? Gente, vejam bem que lá no comecinho do enunciado ele diz, os lados de um triângulo medem 13, 14 e 15. Então, se você fizer 13 mais 14 vai dar 27, e daí 27 mais 15, ele vai dar 42, belezinha? Que é o perímetro do primeiro. E agora, professor? Agora, tipo assim, a gente vai ter que fazer continha, não é verdade? Fazendo essas continhas, 9 fora aí, gente, com os quadrados aí, você vai achar que 2P é igual a 84. Belezinha? 2P é o perímetro, ele pede a medida do semiperímetro do segundo triângulo. Então, do semiperímetro vai ser o próprio 42. Belezinha, gente? Tranquilo isso aí? É uma benção, né, gente? E aí, gente, então, essa foi a nossa aula 16. Agora nós temos bastante exercício para acompanhar. Queria agradecer aí o estudo de vocês, continuem estudando, temos bastante exercícios ali. Obrigado da excelente e amável companhia de vocês, com Deus, um abraço e até a próxima, gente, tchau!